send it to my phone. Send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul. Send it to my phone. Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou o Evandro, professor de Geografia, e a nossa videoaula de hoje será sobre população absoluta e população relativa do Brasil. Professor Evandro, o que é mesmo a população? População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie distribuído por um determinado espaço, quer seja um país, quer seja um município, quer seja o mundo. É correto, professor, eu dizer que a população de insetos aumenta durante o período chuvoso? Sim, está correto. Entretanto, para a geografia interessa basicamente a espécie humana. Professor Evandro, existe diferença entre população absoluta e população relativa? Sim, tem. População absoluta, ela se refere à população total de um espaço. Já a população relativa, ela é uma taxa, tá bom? Essa taxa, ela tem o nome de densidade demográfica. Professor, o Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ou seja, o Brasil tem uma população absoluta grande, ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Eu trouxe aqui uma projeção cartográfica chamada de anamorfose. Essa projeção ela vai exagerar um evento. Vejam que o contorno dos países não tem essa configuração aí que ele mostra, está exagerado, ou seja, o evento que foi colocado aqui é o evento número de habitantes. Então, veja, China e Índia estão bem exagerados. Por quê? Porque China e Índia são os mais populosos, disparados os países mais populosos do mundo, cada um com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Aí, o Brasil, ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Até o ano passado, o Brasil ocupava a 5ª posição, ficando atrás de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. E, recentemente, ele foi ultrapassado pelo Paquistão. Então, é isso. A geografia ela é muito dinâmica e os dados, essa coisa toda, ela vai mudando. O Brasil hoje é o 6º. Daqui a alguns anos, o Brasil vai perder essa posição porque outros países têm um ritmo de crescimento populacional mais acelerado que o nosso. Professor Evandro, o Piauí é um estado populoso? Não, o Piauí não é populoso. O Piauí está entre os 10 estados menos populosos do Brasil. Está aqui, ó. A população absoluta do Piauí ela é de 3.220.000 habitantes. Populoso mesmo é São Paulo. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Ou seja, São Paulo é mais populoso que a Argentina, por exemplo. Observem aqui no final da lista dos estados brasileiros os dois últimos, Amapá e Roraima. A população do Amapá, 791.000 habitantes. Roraima, 466. Ou seja, esses dois estados eles são menos populosos do que a nossa cidade, a cidade de Teresina. População relativa. Então, eu falei para vocês que a população relativa é uma taxa, tá bom? Como é que eu calculo a taxa da densidade demográfica? É um cálculo bem simples. Eu pego a população absoluta e vou dividir pela área daquele país, daquele estado. Seria mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui São Paulo, por exemplo. São Paulo tem uma população absoluta de 45 milhões de habitantes. Aí eu divido por uma área que gira em torno de 248.000 quilômetros quadrados. Resultado, eu vou ter uma população absoluta de cerca de 182 habitantes por quilômetro quadrado. Significa dizer que São Paulo é bastante povoado. É a região mais povoada do Brasil? Não. Veja só, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o 3º estado mais populoso e tem uma área muito menor que São Paulo, apenas 43.000 quilômetros quadrados.
Ou seja, a densidade do Rio de Janeiro é de 382 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, muito mais povoado o Rio de Janeiro do que São Paulo. O Piauí é um estado bastante povoado? Não. O Piauí é pouco populoso, 3.220.000 habitantes, e tem uma área um pouquinho maior que São Paulo, que vai dar uma taxa, uma densidade demográfica em torno de 13 habitantes por quilômetro quadrado. Aí veja o caso aqui de Roraima. Roraima tem uma área bem próxima a nossa, de 224.000 quilômetros quadrados, e uma população bem pequena, o que vai dar uma densidade demográfica em torno de 2 habitantes por quilômetro quadrado. De maneira geral, a região amazônica ela é pouco povoada, tá certo? Vamos olhar o Brasil como um todo. Então, aqui eu tenho a densidade demográfica do Brasil. Veja que as áreas mais escuras, observe na legenda, acima de 25 habitantes por quilômetro quadrado, e a mais escura, marrom, seria mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, elas vão predominar aqui na parte próxima ao litoral, tá certo? E veja, se eu pegar por região, eu vou ter regiões bastante povoadas, Centro-Sul e o Nordeste. Já a região amazônica, que é essa região aqui, ela aparece as cores mais claras, ou seja, uma densidade demográfica baixa. Esse amarelo bem clarinho aqui, ele representa menos de 1 habitante por quilômetro quadrado e é a cor dominante na região amazônica. Então, eu vou dizer que a região amazônica, ela seria uma espécie de deserto demográfico, se eu posso chamar assim. Bem, pessoal, a videoaula de hoje era isso. Um forte abraço e até a próxima.